Então vamos lá. O treinamento de hoje é para a gente falar por que a doTERRA é melhor. E aí nisso não tem nenhuma arrogância. É simplesmente para provar e mostrar por que a gente fala com tanta tranquilidade que a doTERRA é a produtora dos melhores óleos essenciais do mundo. E isso eu acho que vai ficar claro para todo mundo hoje. Então vamos lá. A gente tem feito essa metáfora aqui das 3 crenças fundamentais que estão relacionadas a esse projeto da doTERRA. A gente sempre falou que a coisa mais importante é acreditar nos produtos da doTERRA. E aí, o que a gente quer dizer? A gente quer dizer algumas coisas na saída desse treinamento. A primeira coisa que a gente quer dizer é que quando se trata de óleos essenciais, qualidade tem preço e vale a pena pagar. Se está falando de óleos essenciais, não está falando de essência, se tem qualidade, ele é caro. Isso porque o barato sai sempre caro e você pode pagar com a própria saúde ou com alguém querido. E a gente vai explicar quais são as adulterações e como isso afeta você ou pode afetar. E uma vez que o mercado é educado, o mercado sempre vai privilegiar a qualidade. E esse é o nosso papel como aromaeducadores, de educar o mercado no uso dos óleos essenciais. Uma coisa que a gente sempre gosta de dizer é que o custo por gota são centavos. E o melhor óleo vale a pena porque você vai estar gastando algumas moedas a mais. Em especial se você está usando com a sua família ou ainda com clientes. Você imagina que você vai usar um óleo muito mais potente, com grau terapêutico na tua clientela, qual é o resultado que você pode esperar disso? Obviamente é um resultado de mais satisfação, de mais retorno. E para pensar, qual o custo de 1, 2, 3 gotas de óleo no preço que você cobra da tua consulta, se você trabalha com isso? Então sempre é muito pequena, uma parcela muito pequena, não vale a pena economizar nesse aspecto. E uma última frase é que todo óleo essencial de qualidade, ele é mais caro. Mas nem todos os óleos caros são bons. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E a gente vai começar falando sobre isso, falando sobre as 7 formas de adulteração existentes. Então é muito importante a gente começar esse treinamento educando vocês, né, que estão no time, que vão educar outras pessoas, que estão aprendendo para poder ensinar, quais são as 7 formas mais comuns de adulteração que existem. Então, a primeira forma mais comum de adulteração é você diluir o óleo essencial num óleo vegetal carreador inodoro, por exemplo, num óleo de coco fracionado, ou se ele tiver densidade semelhante, porque o cheiro do óleo essencial vai continuar ali, mas ele está diluído, ou seja, ele perdeu a potência que deveria ter ali. E aí, quando você faz isso sem aviso, e a maioria das vezes esse caso acontece, que a adulteração mais comum, a adulteração mais simples de acontecer, é você pegar um óleo essencial diluído num óleo carreador, né, e sem aviso nenhum. Isso acontece com muita frequência, infelizmente. Agora, é muito diferente de quando você tem um óleo muito caro, né, o óleo de rosa, o óleo de neroli, o óleo de jasmim, que são óleos caríssimos e que pouca gente teria acesso. Então, aí, esses óleos é muito comum que você veja eles sendo vendidos de forma diluída, mas avisando sobre a diluição. E aí, por exemplo, na doTERRA isso chama touch. É quando um óleo essencial é vendido de uma forma, já com óleo carreador, já com óleo de coco fracionado. E aí é a versão touch. Então, por exemplo, o rosa, o jasmim, o neroli da doTERRA só existem na versão touch. Quer dizer, na verdade existem vidrinhos que são premiados para pessoas que batem rankings muito altos e tal, mas um vidrinho de rosa de 5 ml na doTERRA estava custando $500. E ele sendo vendido diluído, ele custa abaixo de $100, enfim. E aí torna acessível esses óleos. Então, não tem problema se você vender um óleo diluído, mas você precisa avisar que você está fazendo. O que você não pode é a pessoa achar que está levando óleo essencial e está levando óleo vegetal, que é muito, infinitamente mais barato. A segunda forma de adulteração existente mais comum é a mistura de um óleo barato num óleo caro que tenha características químicas e às vezes aroma muito parecido. A clássica nessa mistura é o capim-limão, que, por exemplo, na doTERRA é um óleo de $10 e tem propriedades químicas parecidas com o melissa. Mas no aroma você sente a diferença brutal de um com o outro, mas eles têm componentes parecidos e têm aromas próximos, embora você consiga perceber bastante a diferença. Agora, a melissa é um óleo que na doTERRA custa $135. Então, olha a diferença, um óleo de $10 e um óleo de $135.
E aí, recentemente, teve uma pessoa que chegou para mim e falou assim, não, eu comprei melissa barato. Eu falei, deixa eu ver. E aí mostrou o melissa de uma outra marca. Eu pus no nariz, eu falei, imediatamente, falei assim, isso aqui é a clássica fraude do capim-limão no lugar da melissa. Então, esses aprendizados são importantes conhecendo, mas tem várias outras que vale a pena depois a gente mencionar, né? Uma outra que é lavandim sendo vendido como lavanda angustifolia, né? A lavanda que é produzida no Brasil, ela tem cânfora, então ela é o oposto da lavanda angustifolia, que é para acalmar a ansiedade e tudo. Então, isso é importante conhecer e saber que podem ter essas misturas com óleo barato, até a troca do óleo, e de forma não idônea. A terceira forma de adulteração existente é a mistura de um componente isolado. E aí vamos pegar e falar de novo da lavanda. O linalol e o acetato de linalila são os componentes da lavanda angustifolia. Então também acontece de você pegar uma lavanda que não contém linalol, pelo menos não contém na quantidade necessária, e você adicionar como um aditivo o linalol isolado quimicamente. Mesmo que ele seja puro ou natural, e normalmente não é, você vai ter uma adulteração do teu óleo, porque ele não é como a natureza produziu aquele óleo. Então ele é um óleo mal acabado, com as propriedades terapêuticas e a energia dele não funcionando muito bem. Então esse é um terceiro problema, um terceiro tipo comum de adulteração. Um quarto tipo comum de adulteração, e esse mais grave, é a adição de essências sintéticas. E aí não dá para chamar de óleo essencial, é realmente a cópia do componente químico orgânico sendo feito quimicamente de forma sintética, emulando, simulando as moléculas naturais. Só que tem como pegar isso. Você não pega isso na cromatografia, mas você pega isso nos outros testes que a doTERRA faz. Um quinto problema, por exemplo, é você ter uma safra ruim, que teve mais chuva ou menos chuva, foi colhido no momento errado, teve mais calor, menos calor, enfim. E aí o que acontece? A planta não produz sempre o óleo com os mesmos componentes químicos. Ela pode produzir com proporções diferentes desses componentes químicos. Só que muitas vezes, se o óleo essencial é valorizado porque um determinado componente químico é a propriedade ativa principal dele, e é ele que provê o tratamento, o grau terapêutico, numa safra ruim você vai ter falhas nesses componentes. E o que acontece muitas vezes? A doTERRA, por exemplo, e outras empresas sérias que testam os óleos, elas rejeitam esses óleos, né? É o que é chamado de castaway. Ela descarta esses óleos para poder potencial de compra. Só que acontece que muitas empresas vão lá e compram esses óleos porque ele tem um cheirinho parecido ou muito próximo de um óleo nos componentes perfeitos e vende sem nenhuma cromatografia, que é o exame, a gente vai falar sobre isso, um óleo com proporções ruins. Então ele não tem grau terapêutico, ele pode até ser puro, mas ele foi comprado de uma safra ruim. E isso é muito sério para as pessoas que estão buscando um óleo que efetivamente vai ter um impacto e um tratamento. Uma sexta forma de adulteração são produtos contaminados com pesticidas e metais pesados. Ou seja, isso, quando a gente fala de óleo orgânico, o que o óleo orgânico está buscando é ter um padrão máximo aceitável de pesticidas, metais pesados, etc. Então essa contaminação é muito ruim para o óleo, para a energia do óleo, enfim, para a vibração e tudo. Então esse é um problema muito sério de adulteração, de contaminação nesse caso, na verdade. E outro problema sério é que tudo também pode falhar na viagem, porque esses óleos essenciais são produzidos ao redor do mundo, normalmente em cada lugar que é melhor para ele. Então, se o produto for mal armazenado ou mal acondicionado na viagem, ele pode oxidar. E aí esse processo de oxidação perde as propriedades do óleo. Então, tudo isso são cuidados que a doTERRA naturalmente tem, mas que é importante que você saiba, porque pode ser que os óleos essenciais que você esteja consumindo, que estão baratos, na verdade estão baratos não é sem nenhuma explicação. É porque ele pode estar em alguma desses casos ou mais de um, muitas vezes. E aí, o que é a doTERRA? Esses 6 pessoas aí, vocês vão ver muito eles ainda, são os 6 fundadores da doTERRA, né? Essas 6 pessoas, na verdade, elas já trabalhavam no mercado de óleos essenciais, trabalhavam numa outra empresa nos Estados Unidos, chamada Young Living. Eles trabalhavam nessa empresa, mas a Young Living não tinha uma obsessão pela qualidade que essas pessoas tinham.
Então eles resolveram sair da Young Living e em 2008 fundar a Doterra. A Young Living é bem mais antiga que isso. E aí fundaram a Doterra, inicialmente pequenininho, quase uma boutique, porque a obsessão por qualidade, por levar ao mundo e compartilhar óleos com a maior potência, grau terapêutico e tudo. Então, essa seriedade, e aí tem uma curva que o Google mostra aqui, que na verdade em 2012 para 2013 foi quando a Doterra passou a Young Living. Na verdade, a Young Living já existia há muito mais tempo. Esse gráfico começa aqui em 2008, quando a Doterra começa. Você vê que ela vem baixinho aqui, do ponto de vista de demanda, de atenção, de pesquisas a respeito da Doterra. Mas em 2012 para 2013, ela já passa a Young Living em interesse das pessoas. Daí ela se mantém à frente da Young Living desde então. O que é interessante notar é que este processo de educar as pessoas com óleos essenciais de qualidade e as pessoas terem impactos reais, né, porque os óleos funcionam. A gente sempre fala, se você está com um óleo de qualidade, não importa se você acredita ou não, o óleo vai funcionar. E esse fato de funcionar os óleos, isso tem muito a ver com o que a Doterra trouxe de pureza e grau terapêutico, fez com que o mercado americano, a partir de 2013, em especial nos últimos 5, 6 anos, explodisse de crescer. E ele só explodiu de crescer porque o efeito de um óleo de qualidade é brutal. Então, isso a gente vai ver acontecer no Brasil também. A expansão dos óleos essenciais, justamente pelo papel da Doterra nesse processo. Mas qual que é o padrão do mercado? Qual que é o ISO, se é que existe no mercado? A verdade é que não tinha um padrão de mercado. Você tem algumas certificações orgânicas, algumas certificações, mas isso varia de país para país, etc. Então, o que a Doterra resolveu fazer é criar um padrão. Ela criou um padrão chamado, um certificado, na verdade, que ela quer se certificar, quer que os óleos dela, todos os óleos dela passem por essa certificação, uma certificação feita externamente pela Essential Oil University, né, que é fundada em 99, ou seja, bem antes da Doterra existir. Essa é a entidade que faz todos os testes da Doterra, e a Doterra paga por cada um desses testes, obviamente. Né? E aí tem a certificação de grau terapêutico, de pureza e grau terapêutico, CPTG. E aí, por exemplo, esse gráfico de pizza aqui é interessante ver o consumo dos óleos essenciais no mundo. Então, aí você vê que 3/4, 75% dos óleos consumidos no mundo são, na verdade, essências, são cópias. São óleos baratos produzidos para fins diversos, seja perfumaria, seja indústria, seja o que for. E aí você tem uma outra parcela aí pequena, aí em torno de talvez 10%, que são os óleos, 10, 15%, são os óleos utilizados na indústria alimentícia. Esse precisa ser um óleo puro, mas não necessariamente é um óleo com grau terapêutico, né? Ele tem muita variação e tal. E aí você tem os óleos terapêuticos e você tem o óleo acima de tudo isso, que é o óleo puro com grau terapêutico e muitas outras coisas, que é o padrão CPTG, que ainda é a minoria do mundo, mas é o melhor padrão que existe hoje. Na inexistência de outro padrão, a Doterra criou esse padrão, contratou uma empresa externa e se certifica de cada um dos óleos. A gente vai falar um pouquinho mais o que é essa certificação. Então, o que é ser um óleo CPTG? Né? O óleo CPTG é um óleo que, em primeiro lugar, ele é produzido nos melhores lugares do mundo para cada uma das plantas. Então, você vai olhar o clima, o solo, o relevo, e a Doterra trabalha muito a questão da energia humana. Né? E quando a gente fala do Co-Impact Sourcing, tem muito a ver com isso. Qual é a energia das pessoas e daquela comunidade que a Doterra está ajudando e construindo e vai desenvolver. Por exemplo, no Brasil, essa chegada da Doterra é muito interessante, porque já tem a previsão de 9 novos óleos que vão ser produzidos no Brasil, desenvolvendo o mercado local, os produtores locais. E isso é muito legal. O que mais é ser CPTG? É você ter a plantação e a colheita feitas da forma correta. Você planta na hora certa, colhe na hora correta, planta da forma correta, cultiva da maneira precisa. E aí é importante entender que 82% dos óleos da Doterra vem de contratos exclusivos, ou seja, o fornecedor só fornece para a Doterra. E aí a Doterra tem um cuidado muito grande em desenvolver esses fornecedores. Então a qualidade não nasce no laboratório. A qualidade nasce na produção, para que a planta tenha a melhor condição de produzir
os melhores óleos possíveis. E então a qualidade nasce desde aí. E aí você tem todo um processo muito cuidadoso e limpo de destilação, ou de prensagem a frio, ou outro método de extração dos óleos essenciais. Mas sempre um processo muito cuidadoso aí na ida da destilação. E aí você sempre tem, no caso do CPTG, a garantia de que você está consumindo um óleo puro, ou seja, 100% natural, 100% vindo das plantas, sem nenhum ingrediente sintético, livre de qualquer germe, micróbios contaminantes, né, por causa de toda a forma como o processo é feito, livre também de pesticidas e metais pesados, o que faz do óleo da doTERRA ser mais do que orgânico. A gente vai falar sobre isso, até porque os níveis são diferentes. E sem óleos carreadores ou solventes, ou seja, sem estar diluído. E os componentes químicos, que são os componentes ativos, dentro da faixa padrão aceitável de grau terapêutico. Então a doTERRA, por exemplo, teve um ano, a gente falou da Melissa, né? Que é um óleo caríssimo, um vidrinho de 5 ml custa $135. Esse óleo da Melissa teve um ano que a safra veio insuficiente ou veio inadequada dos padrões da doTERRA. E sabe o que aconteceu? A doTERRA passou um ano e pouquinho sem ter a Melissa na prateleira, porque ela simplesmente rejeitou aquela safra, e olha que era um óleo caríssimo, né? Então ela rejeitou aquela safra, porque ela falou, não, esse não é um produto digno de ser vendido como doTERRA. Não vou vender um produto como esse, né, especialmente um produto caro, como doTERRA, porque ele não preenche os requisitos. Então, em resumo, o que é ser CPTG? A gente está falando, quando a gente fala de CPTG, a gente está falando de pureza. Então, significa que é 100% natural, não é sintético. A gente está falando também sobre segurança, a gente está falando de um óleo completamente livre de contaminação. A gente está falando de potência, porque é um óleo sem diluição. A gente está falando de eficácia, porque o composto ativo está ali, e está ali de forma consistente em todos os lotes. E a gente está falando de grau terapêutico, porque as quantidades necessárias de cada componente ativo está ali presente de forma natural, porque a planta foi produzida da maneira correta, foi colhida, foi destilada, foi cuidada, sempre da maneira correta, não tem adição, não tem aditivo, não tem absolutamente nada. E como é que a doTERRA garante tudo isso? A doTERRA garante tudo isso porque ela tem 8 testes. Eu vou falar de 2 testes aqui e vou mencionar os outros depois. O principal teste de pureza de um óleo, para verificar a qualidade de um óleo, é um teste chamado cromatografia gasosa. Eu não vou entrar nos detalhes aqui, mas é importante você entender o seguinte. Basicamente, você pinga algumas gotas desse óleo numa máquina que tem uma coluna, que ele aquece esse óleo, tem um tubo longo, que é uma coluna de aquecimento, que vai gaseificar esses óleos. E aí, como as moléculas têm tamanhos diferentes, ao gaseificar os óleos, as moléculas maiores elas saem primeiro. As com maior volatilidade, na verdade, saem primeiro. E aí, na saída do tubo, desse tubo bem longo, eles conseguem, pelo tempo de saída, por uma tabela de comparação, eles conseguem saber qual é o que está saindo naquele momento. E aí, mensurar o percentual daquele componente ativo, daquele componente químico que está saindo, que existe naquele óleo. E se não sai 100% no final, ou seja, se a soma dos componentes não dá 100%, é porque aquele óleo estava contaminado com algum solvente ou óleo vegetal, que o óleo vegetal ele não sai nesse tubo. E aí você fica sabendo se ele está adulterado ou não. Fica também sabendo a proporção de cada um desses óleos ou desses componentes ativos em cada um dos óleos. E aí, portanto, é possível mapear quais são os componentes químicos pela tabela do ponto de volatilização de cada um. E aí, praticamente, esse teste pega quase todas as fraudes possíveis de adulteração e contaminação, ou pelo menos dá todos os indícios para isso. Esse é o exame principal. Algumas marcas no Brasil fazem esse teste, algumas não fazem, na verdade, que a maioria não faz. Mesmo as que fazem tem problema, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas a doTERRA, logo depois de separar os componentes, faz um segundo teste muito importante, que é uma espectrometria da massa. Ela analisa cada componente separadamente para ver se ele é sintético ou se ele é natural. Especialmente isso é feito para garantir que os óleos que estão vindo não estão tendo nenhum tipo de fraude.
né? Ou seja, é só aí que você consegue ver isso, se ele é sintético ou se ele é natural. E aí tem 6 outros testes específicos. E aí só os nomes aqui, organoleptic, microbial, o FTIR, o Chirality, são tantos nomes que é até difícil falar, isotopic e o de metais pesados. Então são vários outros testes específicos que a doTERRA faz para garantir a pureza e poder certificar um óleo como CPTG. E, portanto, digno de ser vendido pela doTERRA. Nenhum óleo que não recebe esse certificado vai para a prateleira, ele é rejeitado, devolvido para o produtor. E aí você tem testes de amostras, tanto na destilaria quanto no invase. Ou seja, você tem o teste de amostra na saída, que dependendo de como for, o óleo nem sai da destilaria, e tem no invase para garantir que não houve nenhuma troca, contaminação, adulteração no caminho. Então, logo antes de entrar na garrafinha, tem o teste. E vou falar para vocês, tem também teste depois disso. Porque tem muitos concorrentes que ficam testando os óleos da doTERRA para tentar pegar um ponto fraco. Porque esse discurso de que a gente tem os melhores óleos do mundo incomoda. Porque de fato a gente tem, mas incomoda e eles ficam tentando pegar e até agora ninguém pegou nenhuma falha dos óleos da doTERRA e assim vai continuar sendo. Só que a doTERRA também testa os produtos do mercado. E aí a gente consegue observar todas as adulterações que existem, inclusive no mercado brasileiro. E aí uma coisa que as pessoas gostam muito de perguntar, mas os óleos da doTERRA são orgânicos? A resposta é não e sim. A resposta é não, porque não tem um certificado de orgânico. Por que não tem um certificado de orgânico? Porque cada país tem o seu critério de certificado orgânico ou não. E aí a burocracia para isso e tudo, enfim, tem países que nem tem isso. A doTERRA trabalha em países às vezes muito pobres, desenvolvendo comunidades, né? Na verdade, a maioria das vezes é assim, ajudando comunidades e tudo. Então, muitas vezes esse país nem tem o certificado de orgânico. Só que a doTERRA é mais do que orgânico, a gente sempre fala. Por que é mais do que orgânico? Porque não tem pesticida, não tem metais pesados e, na verdade, a tolerância do CPTG é menor, ele é mais criterioso do que o padrão orgânico de todo mundo. Ou seja, quando você fala, esse é um produto orgânico, ele tem um limite de contaminação de pesticida e metais pesados. No caso da doTERRA, ele é 0. Então, ele é menor, na verdade, ele é nenhum. Você não pode ter nenhuma contaminação, senão esse óleo não vai para frente. Então, ele é orgânico, ele não tem o certificado de orgânico, mas ele é muito mais que orgânico. E a outra coisa interessante é que, além de você ter o óleo com todos os cuidados da produção, você tem os cuidados da energia com que esse óleo é produzido. Então, esse óleo tem origem em local conhecido, a colheita no horário correto, tratamento adequado para a destilação, e tudo isso envolvendo aquela energia do co-impact sourcing que desenvolve as comunidades, desenvolve os produtores, ajuda a comunidade local. E tudo isso, não se engane, passa para o óleo. Essa energia e a alegria e a leveza com que o óleo é produzido está presente no óleo. E isso é nítido, pelo menos para quem gosta de energia e sente energia, sentir o quanto os óleos da doTERRA são completamente diferentes de vários óleos baratos do mercado. E aí, quando a gente fala do mercado brasileiro, vamos falar do cenário que a gente observou aqui de muitas marcas brasileiras. E aí não vou falar de qual marca a gente está falando, enfim, mas de um modo geral, a gente vê muito forte no mercado diluição em óleo vegetal e muitas vezes, assim, algumas empresas que fazem cromatografia e mostram cromatografia, às vezes a cromatografia é de 2009, cromatografias muito antigas, ou seja, não pode ser do lote atual, porque já teria vencido a validade. E aí algumas empresas ainda, apesar de ter cromatografia e dizer que aquela cromatografia é do lote que você está recebendo, certamente talvez já não seja, tem diluição depois da cromatografia, ou seja, você dilui o óleo e aí coloca a cromatografia como sendo óleo puro, enfim. Então tem algumas fraudes que existem no mercado que são tristes, infelizmente, que a gente tem certeza que isso vai mudar com a própria chegada da doTERRA e estabelecimento de um padrão novo. E as pessoas falam muito, né, que é muito caro fazer uma cromatografia. Uma cromatografia custa em torno de R$600, dizem. E aí eles não fazem de cada um dos lotes. Então, muitas vezes está desatualizada, não tem uma consistência de medir cada um dos lotes. E aí você tem um risco de pegar lotes ruins. E aí você pode comprar lotes sem examinar. E aí, nesse caso, você não disponibiliza a cromatografia. Você não examinou, quem garante que você, na verdade, não está pegando um lote que foi rejeitado por uma empresa mais séria?
né, e aí trazendo esse lote para as pessoas, porque você pagou mais barato, enfim. Outro risco, óleos sintéticos ou simplesmente diluídos, né, produtos vencidos, oxidados, contaminados. Você também não tem nenhum óleo essencial barato que você possa dizer no Brasil que seja puro, potente, com grau terapêutico. Simplesmente não existe. Então, a gente fala muito isso, que a chegada da doTERRA vai exigir que as marcas brasileiras se adequem, pois o consumidor educado sempre vai preferir pagar os centavos a mais por gotas que sejam certificadas, por gotas CPTG ou por óleos que elas confiem. Então, isso é muito positivo para o mercado brasileiro. Obviamente que essas marcas vão reclamar, seus representantes vão reclamar, enfim, vão falar mal da doTERRA. É natural esse processo de rejeição inicial. Mas a verdade é que a verdade se estabelece, a qualidade se estabelece, e isso vai fazer com que todas as empresas do mercado brasileiro tenham que se render a um processo de qualidade maior. E aí, obviamente, sempre vai ter aqueles que vão estar preferindo comprar óleos baratos, mas a verdade, o barato já sai caro, a gente já falou sobre isso, e a maior parte do mercado vai sempre migrar para óleos potentes, com grau terapêutico, para o bem das suas famílias, para o bem dos seus clientes, para o bem de si mesmo, da sua própria saúde. E aí a doTERRA vai além. Se você olhar, digitar esse site, Source to You, né? SOURCETOYOU.com, não é .br, é um site que está em inglês, mas a doTERRA é a única empresa do mundo com esse nível de transparência. Então a doTERRA, embaixo de cada garrafinha, e aí tem uma fotinha aqui em cima, embaixo de cada garrafinha que você tiver da doTERRA, você pode olhar embaixo, ela tem um número, e embaixo desse número tem EXP e uma data. EXP é a validade, é expire, é a validade, o ano e o mês. Então esse óleo que está aí no exemplo, ele está válido até novembro de 2022 e ele tem um número 173218A. Se você pegar esse site, clicar aqui, onde está circulado em vermelho, Quality Reports, e digitar este número, o que ele vai te dar é a cromatografia deste lote, especificamente. Ou seja, cada um dos lotes vai ter a cromatografia dele. E aí, tá aí para todo mundo ver. Se quiser algum concorrente desafiar a doTERRA e dizer, não, a doTERRA não tem os melhores óleos, ou são sintéticos, não sei o quê, pega uma garrafinha, compara para ver se o lote não bate. E aí, até hoje, isso nunca aconteceu. Então, assim, as acusações são vazias. A doTERRA não tem medo, ela se expõe, porque ela garante que ela tem o melhor óleo de qualidade. Tem alguma empresa no Brasil que faz isso? Nenhuma. Por lote a lote, nenhuma. Nenhuma empresa, nem as mais renomadas. E não fazem porque optam por não fazer. E talvez espero que isso mude daqui para frente. Então, por exemplo, a doTERRA testa cada um dos óleos puros dela. Cada lote desses óleos, e aí é natural que tenha variações, é testado. O que você não vai encontrar nesse site? Você não vai encontrar os blends, as sinergias. Até porque se a doTERRA coloca as sinergias aqui, você consegue descobrir a proporção de cada um dos óleos. Isso é um grande segredo de mercado, né? Porque a arte de fazer os blends e de harmonizar os óleos para os efeitos desejados é um segredo, né? E esse segredo, se você tem acesso aos óleos individuais e depois ao blend, você consegue, por engenharia reversa, descobrir qual é o percentual de cada um deles. Então, você apesar de ter na garrafinha dos blends, das sinergias, o lote, você não vai ter nesse site conseguir ver esse produto ou a cromatografia dele, tá bom? Então, isso é importante dizer. E uma outra coisa que é importante dizer, como as coisas são feitas pela natureza, em safras diferentes, em momentos diferentes, é natural uma pequena variação entre os lotes. Ou seja, você não vai ter... Tem muitas empresas que você fala assim, eu quero ver a cromatografia do óleo tal. Ele te manda. Aí você vai ver a data, uma data muito antiga. Certamente não é daquele lote que você está comprando agora. Então, assim, tem uma questão de que precisa variar entre os lotes. E é natural que aconteça isso. E aí, é importante dizer que se a proporção for ruim, os óleos são rejeitados. Então, vai ter uma variação? Vai. Mas ela vai estar dentro de uma variação máxima possível, esperada e aceitável. Se ultrapassar isso, o óleo é rejeitado. E aí, por tudo isso, encerrando o nosso treinamento de hoje, é que a gente pode dizer com todo orgulho
que nós confiamos, que nós compartilhamos com as pessoas que amamos os melhores óleos do mundo. A gente pode dizer com orgulho que a gente compartilha com as pessoas que a gente ama, que a gente quer bem, os melhores óleos do mundo. Isso não é arrogância. A gente já foi acusado de arrogância porque a gente fala que tem os melhores óleos do mundo, a gente sabe que tem e confia que tem. E a gente tem como provar isso. Então não é arrogância, é a verdade. E a gente leva essa verdade para as pessoas. Agora, você quer colocar em dúvida? Quantos concorrentes não fizeram? Pode tentar provar o contrário. A doTERRA deixa disponível todas as informações dela para você mostrar que o que ela está falando não é verdade. Agora, se você quiser provar, mostra também que você, né, outra empresa, alguma empresa brasileira, tem o mesmo padrão de testes rigorosos da marca ou que você acredita ser melhor, né, a sua marca, a marca que você representa. Então, não existe isso, não existe no mundo uma empresa que se preocupe tanto com a qualidade, com a pureza, grau terapêutico, potência, segurança dos óleos, quanto a doTERRA. E é por isso que a gente tem muito conforto e muito orgulho de representar essa empresa e a gente espera que você também.